Em breve você irá ouvir a mensagem da Igreja Presbiteriana Memorial de São Paulo. Inscreva-se em nosso canal e ative a notificação. Deus abençoe. Lucas 9, do 23 ao 27. Nos diz assim a palavra de Deus. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém. Eu quero pedir que o presbítero Arildo faça uma oração, nos preparando para que possamos ouvir a palavra de Deus e para que Deus possa nos tomar em santidade nesse momento para pregar sua palavra. Meus irmãos, esse texto que lemos, ele está inserido logo após a confissão de Pedro sobre acerca de quem era Jesus. Então Jesus, a partir do versículo 18, ele pergunta aos discípulos, quem dizem as multidões que eu sou? E então eles respondem, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, outro algum dos profetas. Então cada um tem uma definição de quem era Jesus pelo seu testemunho, pela sua liderança, por aquilo que ele fazia. Então as pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus a aparência de algum dos profetas que vieram antes dele. Mas Jesus, olhando então para os discípulos e pergunta para eles, mas agora e vocês? As pessoas dizem que eu sou um dos profetas. Agora, e vocês, quem dizem? Quem acham? Quem pensam que eu sou? E então Pedro falou, tu és o Cristo de Deus. Pedro tem então aquela revelação que é dada pelo Espírito do Senhor e encontra e percebe em Jesus, de fato, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. A ele é revelado. E então Jesus, após Pedro ter essa revelação e falar, tu és o Cristo, então Jesus fala uma coisa que talvez eles não esperassem. Porque veja, primeiro as pessoas, todas as pessoas, aqueles que ouviam falar de Jesus, que seguiam a Jesus, eles comparavam Jesus a um dos profetas. Agora Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias, e somente em ti há a palavra da vida eterna. E então Jesus diz assim, olha, pois é necessário então que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Após o testemunho de que aquele era o Filho de Deus, o Messias enviado da parte de Deus, então Jesus diz, é necessário então que eu sofra, que eu padeça, é necessário que eu sofra muitas coisas, e ele vai dando ali nas mãos dos anciões, dos escribas, dos fariseus, olha, é necessário então que eu sofra, mas eu sofra tanto que eu serei morto. O sofrimento, a perseguição e a luta que se levantará contra mim me conduzirá à morte, culminará na morte, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Mediante estas palavras de Jesus, essa profecia que ele falava acerca de si, então agora ele diz, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Veja bem, irmãos, Jesus ele está falando ali que ele iria morrer. Ele era o Filho de Deus, foi revelado àqueles discípulos que estavam ali diante dele. Ele havia operado muitos milagres, antecedeu a multiplicações dos pães. E agora ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se à sua própria vontade. Tome a sua cruz e siga. Um dos grandes problemas que aqui nós encontraríamos nesse texto, talvez seria a falta de coragem de alguém que estava sendo convidado a seguir alguém que seria morto. Você seguir alguém que diz assim, olha, eu tenho ali um grande exército, eu tenho armas, eu sou uma pessoa poderosa, eu tenho um projeto futurístico muito grande, então venha após mim, olha, vamos lá, siga-me. Não é isso, não é essa proposta que Jesus faz.
A proposta que ele faz ali, ele diz assim: eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou sofrer, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Agora, quem quiser vir após mim, poderá perder a sua vida, inclusive. Porque você tem que renunciar à sua vontade, deixar todos os seus projetos de lado. E você então tem que vir após mim, tomar a sua cruz a cada dia e seguir. E ele diz: por que qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á? Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Irmãos, um pouco olhando esse texto com olhos carnais, com olhos filosóficos, com olhos de alguém que espera uma coisa boa, um retorno, uma recompensa, não parece muito encorajador. Alguém que diz que vai morrer está te chamando e diz que você inclusive tem que perder a sua vida, que você perderá a sua vida por amor a Ele. Pois bem, irmãos, esta é a condição de todo aquele que quer seguir a Jesus, de todo aquele que segue a Jesus. Primeiro vai seguir um homem que entregou a sua vida e que deu o exemplo, um homem que esteve no lugar alto de Jerusalém, numa cruz alta, para estar lá em cima com a placa que serviria de referência, para que ele então fosse o modelo perfeito de sacrifício a Deus, o verdadeiro discípulo. Então Jesus diz assim: olha, quem quiser vir após mim, abrace a sua cruz dia a dia e siga-me, e venha, porque na cruz estava o modelo perfeito do verdadeiro discípulo. E Jesus, antes de ir à cruz, sabendo de todas as coisas, ele separa-se dos discípulos por um momento, convida 3 para ir com ele, e então ele ora ao Senhor ali no Getsêmani. Aquela oração intensa, aquela oração onde o seu suor transformou-se em gotas de sangue, onde ele orava e pedia a Deus: Senhor, meu Pai, se possível afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que permaneça e prevaleça a tua vontade. Irmãos, o primeiro exemplo do discípulo é de abrir mão da sua vontade, é abrir mão dos seus planos e dos seus propósitos e entregá-los nas mãos do Senhor e confiar no plano soberano de Deus, na dependência absoluta dele. Jesus diz: quem quiser vir, ninguém é obrigado, ninguém vai servir a Jesus com a faca no pescoço. Tem uma história de um coreano, de um soldado que queria namorar com a filha do tenente, e o tenente não deixou. Ele ficou muito bravo. Um dia entrou na casa do tenente, matou o tenente, a mãe, o filho, matou todo mundo na casa do tenente, e foi preso por causa disso. E ele matou tudo isso com um machado. E quando ele estava preso, ficou muitos anos preso. Diz a história que aquele homem, todas as pessoas que chegavam na cadeia, ele falava assim: venha até a minha sala para conhecer o meu machado. Eu quero fazer uma proposta para você. Ou você aceita a Cristo, ou você vai conhecer o meu machado. E diz a história que todos se convertiam, que todos se entregavam a Jesus por causa do machado daquele homem. E quem contou essa história foi o reverendo Dr. Lee. E ele falou: isso é um fato real, aconteceu na Coreia. Então, às vezes você pode até servir ao Senhor por causa de um machado, por causa de uma grande pressão que te conduz a isso. Mas Jesus nos chama em liberdade para que nós possamos o servir. A proposta de Jesus é que nós devamos ir a Ele com aquela vontade, com aquele prazer, com aquele desejo, e não por pressão, não por obrigação, não esperando alguma coisa em volta. Então Jesus, ele se coloca diante do Pai e diz assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Marcos diz, nos mostra que Jesus diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E servir e fazer a vontade do Pai, o único modelo para que andássemos nele. Eu, quando era pequeno, na escola, a gente ia escrever e vinha uns cadernos para a gente com as letras pontilhadas, eram os pontinhos, para a gente pegar a caneta e ir escrevendo, seguindo aquele caminho. Mas nos tempos mais antigos era diferente. Eles pegavam a madeira, riscava a letra, cavava a madeira assim, fazia um corte na madeira, fazia as letras e levavam para as casas, para que os pais ensinassem os filhos a escrever através daquela
talha na madeira, através daquele corte na madeira das letras. Assim como nós escrevíamos na escola, em nossos dias, naquelas letras pontilhadas. Isso quer dizer, esse aqui é o padrão, você tem que fazer igual, não dá para fazer diferente. O padrão perfeito é para se fazer exatamente igual, não para se fazer diferente. Pedro diz, os discípulos de Jesus, eles devem seguir o padrão perfeito do Senhor. Eles devem seguir o seu exemplo. Amados irmãos, e Jesus, ele renuncia à sua vontade. Ele abre mão dos seus interesses pessoais como homem e se submete unicamente à vontade do Pai. É por isso que ele diz que não seja feita a minha vontade, mas que prevaleça a sua vontade, Deus. Se possível, afasta de mim o cálice. Mas não foi afastado. E Jesus se submete à vontade plena e absoluta de Deus. Jesus experimenta a vontade de Deus para a sua vida. Ele como homem, assim tem que ser a nossa postura como discípulo do Senhor. Crer nele plenamente. Entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nós. É abrir mão, irmãos, das nossas convicções, dos nossos prazeres, é abrir mão das concupiscências da carne, do desejo dos olhos e nos submeter à vontade dele, à sua palavra e a fazer aquilo que ele tem determinado que nós como igreja tenhamos que fazer. Tome a sua cruz dia a dia e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aqui só fala em morte, só fala em perder, só fala em abrir mão e vir após mim. Esse é o caminho que o verdadeiro discípulo do Senhor tem que caminhar. Abrir mão, renunciar e seguir a Ele, aprendendo com Ele e se submetendo à sua vontade. Então ele diz, de que adianta o homem querer salvar a sua vida? Lucas vai falar de um certo homem rico que teve uma grande fartura, que teve uma grande colheita, e ele olhou para aquilo e falou, é muita coisa, então ele mandou construir muitos celeiros, construiu vários e inúmeros celeiros, depois ele mandou colocar todos aqueles cereais, aqueles bens dentro dos celeiros, aquela grande colheita, então ele olhou para tudo aquilo, ele então viu que o seu poder agora o seu poder econômico era muito grande, ele tinha muitos bens ali acumulados, então ele diz para si, minha alma, descansa e folga, porque os bens que eu tenho adquirido servirá por muito tempo. Se alegra, folga, porque nós temos muitos bens. E Jesus diz, aquele homem louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens feito, para quem será? Para que servirá? Então Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Muitas pessoas que conhecem a Cristo, que andam inclusive na igreja, que pregam inclusive, vivem atrás de coisas, de juntar coisas, de construir impérios, de querer viver bem uma vida longa com muitas regalias, trabalha, se dedica apenas para juntar, para ter, vive uma vida de prazeres, uma vida entre aspas, de grandes alegrias. E Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, na realidade perdê-la. Quem achar que vai construir um projeto de vida que vai dar certo, pode até dar certo por alguns anos, mas um dia esta vida que é breve vai terminar. É por isso que todos aqueles que querem servir a Jesus, que querem andar atrás de Jesus, que querem segui-lo como discípulo, não deve estar preso às coisas da vida, mas deve estar olhando para Ele. Então ele diz, aquele então que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, a salvará. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Jesus olhava ali falando com aqueles discípulos, porque logo mais após a sua morte, logo após a sua crucificação, os discípulos então eles teriam medo, eles ficariam sem essa liderança, eles não andariam mais com Jesus, aquele homem que eles se espantavam com Jesus e falavam assim, quem é este homem que até o vento obedece, que até a tempestade, a água, tudo obedece, quem é este homem? Aquele homem que havia transformado os pães, os peixes, aquele homem que andou sobre as águas, aquele homem que ressuscitou Lázaro, aquele homem que operou milagres maravilhosos. Eles perderiam a companhia física deste homem. Por um tempo eles ficariam meio que perdidos, se escondendo, com medo, inseguros, talvez decepcionado como Tomé.
Então Jesus estava falando para aqueles homens que logo mais seriam os pilares da igreja, que logo mais seriam homens que iniciariam a história da igreja cristã. Jesus estava encorajando aqueles homens a serem verdadeiros discípulos. Os ensinos de Jesus era desafiador naquele momento, porque Jesus precisava que eles entendessem que de nada valeria a vida se eles perdessem as suas vidas por interesses próprios, mas que valeria a pena perder a vida por seguir e por servir a Jesus. Então Jesus os encoraja e diz: aquele que perder a vida por amor de mim, este salvará. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando perseguirem vocês, quando fazerem vocês sofrerem, quando torturarem vocês e matarem vocês, quando intentarem contra vocês todo o mal, por amor de mim, alegrai-vos, regozijai-vos, sejam felizes, porque assim foram com os profetas e assim será com vós. O sofrimento também faz parte da caminhada cristã. As adversidades fazem parte, sim, mas tem uma proposta, tem uma motivação pela qual nós devemos viver todos os dias, enfrentar todas as adversidades, buscar no Senhor força para vencer cada tentação, porque a proposta do Senhor é que nós sejamos os seus discípulos, que nós sigamos os seus passos, que nós possamos de fato, irmãos, olhar para Ele e obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida. Jesus diz: olha, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Que adianta? Nós temos presidente de uma grande nação, de um dos maiores países, de uma das maiores potências do mundo, mas é uma pessoa que não é respeitada por causa dos seus vícios, por causa da sua postura, por causa de atitudes que o desacredita como homem. Ele tem o poder de destruir nações, ele tem o poder de fazer muitas coisas, ou apenas uma ligação, ou apertar um botão, ou falar para alguém: faz isso, vai ali. E Jesus diz: do que adianta tudo isso? Do que adianta o poder? Do que adianta você viver uma vida inteira construindo, juntando, se na realidade você está cavando um buraco para você mesmo? Em outras palavras, Jesus diz: olha, de que adianta você viver nesta vida 50, 70, 100 anos juntando coisas, vivendo uma vida de prazer, vivendo uma vida que atenda às necessidades da carne, à concupiscência dos olhos? Isso não terá proveito, porque na realidade você estará com o seu corpo satisfazendo os desejos da carne, dos olhos, da tentação. Enquanto você está juntando essas coisas, enquanto você está satisfazendo os desejos da carne, você está aprisionando e condenando a sua alma ao inferno, à tortura eterna, à prisão de Satanás. Não vale a pena granjear o mundo inteiro e perder-se, conquistar todo o mundo e perder a salvação, e perder a sua vida. Então a proposta de Jesus é de segui-lo, é de abrir mão daquilo que não lhe diz, que não satisfaz a sua santidade. É abrir mão, irmãos, daquilo que satisfaz os desejos da carne, que é prazeroso, que é bom e que dura às vezes tempos, para seguir a Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Às vezes nós somos chamados, somos escolhidos, e começamos a caminhar no Evangelho, na presença do Senhor, e muitas vezes é posto diante de nós situações em que nós temos que provar a nossa fé. Às vezes diante de nós somos colocados em situações que nós temos que ou mostrar que nós somos fiéis, ou nós temos que nos envergonhar, nós temos que recuar, nós temos que dar um passo atrás. Nós temos que ceder. Não, eu não sou crente, eu sou crente, mas não sou muito. Olha, não, eu sou crente, mas isso eu posso fazer. Não, eu sou crente, mas não, isso daqui eu faço, depois eu peço perdão. Ou não sou crente. Quantas vezes agimos desta forma? Quantas vezes, irmãos, nós negamos o nome de Cristo quando nós abrimos mãos de fazer a sua vontade para fazermos a nossa vontade? Quantas vezes que a preguiça espiritual, a frieza espiritual fica batendo na porta do nosso coração e a gente fala: entra um pouquinho, encontra prazer aí, descansa, vou viver uns dias assim, sabe, diferente, eu vou renunciar à fé aqui, eu vou fazer diferente ali. Quantas vezes pessoas
se envergonham do Evangelho de Cristo, negam que são verdadeiros cristãos. E não é somente em palavras, mas é em atos, atitudes, decisões que nós tomamos, naquilo que a gente resolve ouvir e naquilo que a gente decide falar. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante. Ser fiel ao Senhor, não negar a sua fé, não ter vergonha do Evangelho de Cristo, não andar de forma diferente, irmãos, daquela a qual nós fomos chamados, andar nos passos de Jesus. Nós devemos nos parecer com Jesus. E nos parecer, nossas palavras devem ser palavras que condizam com a sua santidade. O nosso comportamento, o nosso ir e vir, as nossas atitudes devem se parecer com as atitudes de Jesus. Se somos discípulos, nós temos que nos parecer. Se somos discípulos, nós temos que fazer como ele fez. Então ele diz: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem diante do Pai. Veja, irmãos, que situação. Nós, em momento algum, nós podemos deixar o Evangelho de lado. Em momento algum, nós devemos trocar o Evangelho por outras coisas. Ser discípulo é abrir mão de tudo. Ser discípulo é parecer-se com, é andar como, é fazer como, é viver para Ele, viver como Ele, fazer como Ele, viver por meio dEle. Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns não provarão da morte até que vejam o reino de Deus. Jesus ainda faz essa promessa, que alguns ali não morreriam até verem a promessa do reino de Deus. Nessa manhã eu quero desafiar a você a seguir verdadeiramente a Cristo, em vida, em atos, em atitudes, em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Como discípulo, irmãos, vamos falar do amor de Jesus. Como discípulos, irmãos, vamos nos responsabilizar mais com a sua igreja, vamos ser mais efetivos na igreja, vamos adorar mais ao Senhor, vamos cultuar mais ao Senhor. Como igreja, vamos caminhar mais juntos. Como igreja individual, busque mais e mais uma vida de santidade ao Senhor. Nunca negue ao Senhor, nunca renuncie à palavra do Senhor, nunca barganhe, nunca deixe de fazer cumprir em sua vida a palavra de Deus, as decisões de Jesus, os ensinos da palavra de Deus. Nós podemos ser chamados de discípulos de Jesus, de servos do Senhor, de crentes verdadeiros, ou poderemos nos enganar e vivermos de qualquer forma, não seguindo a Cristo, não abrindo mão dos nossos preceitos, não abrindo mão dos nossos prazeres, mas temos que viver como verdadeiros discípulos do Senhor. Então lembre-se bem desse texto. Jesus disse que iria morrer após alguém falar, que reconhecer que ele era o Filho de Deus. Então ele diz: é necessário que eu sofra, padeça na mão de vários homens e morra, mas ressuscitarei no terceiro dia. E aí a proposta é: se alguém quiser vir após mim, renuncie, tome a sua cruz, deixe as suas vontades de lado, os seus prazeres, e venha após mim e tome a sua cruz dia a dia, todos os dias. E ele vai mais, ele diz que aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, a encontrará, será salvo. Veja que nós fomos chamados para abrir mão de muitas coisas. Parece, é meio doido isso, né? É por isso que a Bíblia diz que, olha, as coisas espirituais nós entendemos apenas pelo Espírito. Se você fizer uma proposta dessa para uma pessoa lá fora, ele vai falar assim: rapaz, isso é suicida, você está doido, não dá para seguir um homem desse, o cara falou que ia morrer, olha, ele falou que ia não só morrer, mas padecer, sofrer, em outras palavras, ser humilhado, e você está falando, está me chamando para seguir esse homem? Não dá. O homem natural não consegue entender essas coisas. Apenas o homem que foi alcançado pelo Espírito dele, pelo Santo Espírito do Senhor. Que nós, irmãos, possamos sermos convencidos por essa palavra, de que vale a pena seguir ao Senhor, de que vale a pena ser um discípulo do Senhor. Aqueles que estavam ali, Pedro, João, Tiago, Estevão, Filipe, Mateus, todos que estavam ali. Marcos não, né? Eu não falei Marcos não estava. Marcos vai se juntar à igreja depois. Mas todos aqueles discípulos, Mateus, João, Filipe, todos esses homens, eles passam a caminhar sozinhos, sem a pessoa física de Jesus,
mas confiando na sua promessa, confiando na chamada que eles tiveram, e receber o Espírito Santo. E então eles serviram a igreja em poder, abrindo mão de todos os seus desejos, servindo a igreja, e então iniciaram a grande história da igreja a qual nós pertencemos hoje. Aqueles discípulos, aqueles homens corajosos, diante dessa promessa de seguir a um homem que estava falando que iria morrer, mas ele falou que ressuscitaria, e ao terceiro dia ele ressurgiu, venceu a morte e nos garante a esperança da vida eterna. Vamos, irmãos, caminhar firmes com Jesus, sabendo que este mundo, as coisas do mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há neste mundo, mas devemos amar unicamente ao Senhor, que nos salvou por meio do seu sacrifício, e assim seremos uma igreja discipuladora, uma igreja que segue a Cristo, uma igreja que vive por Cristo e ensina os ensinos de Cristo. Então nós seremos discípulos e seremos discipuladores, e assim o Senhor será glorificado.